Chamo-me Luís Barreira e quero então, em primeiro lugar, agradecer a todos a presença nesta primeira sessão. São conferências em modo de e-learning que estamos a desenvolver. É com imensa honra que aqui estou enquanto vice-presidente do Conselho Diretivo e que vos dou, naturalmente, as boas-vindas a todos. Serão abordados diversos temas e perspectivas neste âmbito da enfermagem médico-cirúrgica e será, sem dúvida, uma excelente oportunidade para encontrar aqui também novas soluções, promover boas práticas, atualizar e partilhar conhecimento. E por isso eu quero começar também por felicitar a mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem Médico-Cirúrgica por esta edição. Quero também dar os parabéns a todos os enfermeiros. Estamos, como sabem, hoje fazemos 22 anos, a ordem, e, portanto, quero aproveitar para dar a todos também os parabéns. E dizer-vos, para terminar, que podem sempre contar connosco. Esperem da ordem aquilo que estão habituados sempre a exigir a cada um de vós, que é responsabilidade e sentido de missão. Obrigada pela vossa força. E passo a palavra à senhora moderadora. Não sei se o enfermeiro Fernando Macedo quer dizer alguma coisa antes. Bem, colegas, bem-vindos. Faço parte da comissão organizadora destes webinars para o Covid-19. Só quero-vos avisar que as sessões serão gravadas para depois serem partilhadas com os restantes colegas que não podem estar presentes. Serão gravadas até ao momento do fim de todas as apresentações. No fim de todas as apresentações será aberto o vídeo e todos poderemos ver uns aos outros, a plateia toda no fim, para poderem fazer perguntas a quem fez as apresentações e poderem falar e intervirem também e colocarem questões. Vou passar então à moderadora, que é a enfermeira Helena José. Ok. Bom, boa noite a todos os colegas. Em primeiro lugar, parabéns a todos os enfermeiros portugueses aqui e no mundo. É uma honra, enquanto Presidente da Mesa do Colégio de Especialidade em Enfermagem Médico-Cirúrgica, estar hoje aqui convosco. Teremos 4 webinars, um dedicado a cada área da especialidade e, como viram hoje, é dedicado à pessoa em situação crónica. De facto, começo e quero mesmo agradecer-vos muito, quer a quem vai fazer as apresentações, quer a todos os colegas que estão a assistir, porque neste tempo em que tantos afetos nos faltam, porque estamos para proteger a nossa família, faltam-nos os afetos, e porque tantas incertezas e dificuldades nos sobram nas famílias e nos contextos de trabalho, de facto é um gosto muito grande que tenham tido a possibilidade de despender da vossa energia, do vosso tempo, para estar aqui hoje neste momento. É um momento especial para nós mesa, para nós ordem, porque também começamos uma nova época, uma nova era, acredito eu, que estas questões também aguçam o engenho e se calhar podemos começar a chegar ainda mais longe com este tipo de metodologias. Não me vou alongar e vamos começar então o webinar e vou começar por apresentar os palestrantes de hoje. A primeira palestrante é a enfermeira Susana Pinto, que é especialista em enfermagem médico-cirúrgica, mestre em enfermagem, é doutoranda em enfermagem na Universidade Católica Portuguesa e o tema de doutoramento dela centra-se na prevenção das lesões de progressão. Tem experiência clínica de 9 anos na unidade de cuidados intensivos e experiência de docente durante 5 anos em Angola. Depois, o Nuno Ferreira, que é secretário da mesa do Colégio da Especialidade, é licenciado em enfermagem, é pós-graduado em em Psicologia da Saúde e Intervenção Comunitária, enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica, doutorando em enfermagem na Universidade Católica,
é perito externo convidado na entidade reguladora da saúde, tem feito parte de vários grupos de trabalho e fez a revisão técnica do Guia de Boas Práticas do Processo de Transição com Cuidados Especializados na Ciência da Diálise Peritoneal e, por isso, tem larga experiência no domínio da diálise. A Nádia Raquel é licenciada em Enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem de Santa Maria, trabalha no Serviço de Nefrologia do Hospital São João do Porto e em 2006 assumiu as funções de diálise peritoneal. Desenvolveu trabalho de investigação sobre a qualidade de vida dos doentes em diálise peritoneal. E a senhora enfermeira Elsa Mourão, aqui tem um mestrado em Oncologia, é especialista em enfermagem de reabilitação, é pós-graduada em enfermagem oncológica e tem a gestão da unidade de transplante de medula do internamento e hospital de dia do Instituto Português de Oncologia de Lisboa e desde 2006 e é professora assistente convidada no Departamento Médico-Cirúrgico da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. Portanto, passo a palavra agora à enfermeira Susana Pinto para poder fazer a sua preleção. Fernando, dá o osso, dá... Não consigo mudar o perfil da Susana. Pode iniciar, enfermeira Susana Pinto. Já tem. Já estou. Ok. Boa noite a todos. Agradeço desde já a oportunidade de partilhar convosco um pouco sobre o que são as recomendações sobre a prevenção das lesões por pressão associadas aos equipamentos de proteção individual. Sabemos que são uma realidade neste momento, face ao número de horas que os enfermeiros estão com os equipamentos. Neste momento, dizer algo que é realmente importante. O conhecimento sobre este tema deriva sobretudo do conhecimento da prevenção de lesão por pressão e por isso aquilo que temos atualmente são recomendações de peritos, também de peritos e de enfermeiros da prática de outros países que juntamente com todo este conhecimento da área das feridas acabam por nos dar um conhecimento mais atual sobre isto, uma vez que ainda não há estudos que nos possam comprovar algum nível de evidência sobre isto. E por isso chamo a atenção, obviamente, que as recomendações implicam sempre a segurança máxima do utilizador, do enfermeiro, não é, para a não contaminação, e exige, obviamente, o juízo clínico do ponto de vista individual com os cremes que pode utilizar ou mesmo com os apósitos, mas também em termos de contexto do próprio serviço em si. Dizer que estas recomendações são baseadas em peritos e portugueses, por isso louvar o trabalho que tem sido desenvolvido e que também partiram para uma base para as recomendações internacionais. Destes aspectos há duas grandes áreas a destacar, os cuidados com a pele antes e depois da utilização dos EPIs e o material de penso como interface. E aqui quando falo dos EPIs, e uma vez que falamos em lesão por pressão, de um modo mais abrangente, de lesões cutâneas, estamos obviamente a falar das máscaras, das viseiras e dos óculos de proteção. Os cuidados são baseados na lavagem facial, com a água e o sabão neutro, para o equilíbrio do pH da pele, a utilização de cremes hidratantes, mas também de produtos barreira, que habitualmente nós já conhecemos na prevenção de lesões por pressão dos doentes e que estão bem evidenciadas na literatura, mas também de ácidos gordos e peroxigenados que podem não só ter um papel importante na prevenção, como também no tratamento. O que é de novidade relativamente é que os cremes com polímero de acrilato e ou dimeticona são efetivamente uma mais-valia, uma vez que a dimeticona aumenta a durabilidade do produto. Falar em nomes, em marcas, seria uma grande ousadia da minha parte, uma vez que ainda não existem estudos que efetivamente demonstrem
se o A ou o B será mais eficaz ou menos eficaz na prevenção deste tipo de lesão, embora no mercado já existam bastantes. O que sabemos em termos de nível de evidência, e bastante importante, é a não utilização de vaselina ou óleos na face, não só pela gordura, mas também pela interação com o oxigênio, que me parece bastante relevante. Relativamente ao material de penso como interface, sabemos quais são as zonas da face que estão mais sujeitas à pressão, à fricção e à umidade, e por isso aquilo que é recomendável são produtos, são apósitos não traumáticos, finos e sobretudo que permitam fazer uma boa selagem da máscara. E volto a repetir isto porque é efetivamente a segurança. É preciso garantir uma boa selagem da máscara para a proteção individual do profissional. Recomendam-se, portanto, espumas finas com silicone, em primeiro lugar, como de eleição, seguidos dos chumos e dos hidrocoloides finos. Estes não tanto porque acabam por terem propriedades um pouco diferentes, e apósitos não porosos. Em termos de fixação dos apósitos, existem diversas formas, umas cada tirinha para a zona de pressão, depende muito da pessoa, mas também do tipo de máscara que se pode utilizar, e como se vê na figura, os apósitos têm que ser extremamente finos. Em síntese, o que é que se pode dizer? 5 aspectos essenciais: cuidados com a pele, a limpeza, a hidratação e os cremes de barreira, o material de penso, selecionar adequadamente e ser uma remoção adequada. A NPAP recomenda, por exemplo, que quando se remove no final do turno, os profissionais fechem os olhos e sustenham a inspiração para que não haja nenhuma possibilidade de inspiração de algum possível aerossol. Relativamente aos EPIs, a colocação adequada, sabe-se que muitas vezes as lesões resultam de uma má selagem ou de uma má colocação, evitar a força exagerada nos pontos de fricção e o alívio de pressão, que obviamente sabemos que não será 2 em 2 horas, mas idealmente pelo menos de 4 em 4 horas, de acordo com as recomendações. Novamente, a adequada selagem dos equipamentos como prioridade e a hidratação oral, pois sabemos que a hidratação da pele não vem só dos produtos que utilizamos. Por isso, são estas recomendações que temos atualmente sobre esta problemática. Espero ter ajudado. Obrigada. Obrigada, Susana. Neste momento em que de épocas tão difíceis para quem está, sobretudo na área clínica, cuidar de quem cuida tem que ser uma prioridade, e obrigada por este contributo que deste a quem cuida neste momento. Agora passo a palavra ao Nuno Ferreira. Vamos falar de Fernando. Primeiro, Nuno já tem permissão Já tem? do apresentador? Ok, pronto. Não quero deixar de passar esta oportunidade para agradecer a vossa presença, ainda que online, e foi com muito orgulho que aceitei este desafio para falar aqui um bocadinho sobre hemodiálise e Covid. Os objetivos para esta apresentação são uma breve descrição sobre a Covid, rever o que os utentes podem fazer para se proteger das infecções e rever as recomendações do CDC e da DGS para as instalações de hemodiálise no ambulatório e a segurança nos cuidados de enfermagem. Como sabem, os coronavírus são importantes agentes patogénicos e humanos e animais e no final de 2019 foi identificado um coronavírus por causa de um grupo de casos de pneumonia em Wuhan, a cidade da província chinesa de Hubei. O vírus propagou-se rapidamente e resultou daí uma epidemia em toda a China, seguida de um crescente de casos em outros países e em todo o mundo. Em fevereiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde designou a doença Covid-19 como também uma Covid.
A sequenciação e a análise filogenética do genoma completo indicou que o coronavírus que causa a Covid-19 é um bacterovírus, no mesmo subgénero que o vírus da síndrome respiratória aguda, já por nós subejamente conhecido. Hoje, globalmente, mais de 2 milhões de casos confirmados de Covid-19 já foram relatados. Os casos atualizados, sobretudo em inglês, podem ser encontrados no site da Organização Mundial de Saúde e do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças. O entendimento do risco de transmissão ainda atualmente é incompleto. A investigação epidemiológica em um ano no início do surto identificou uma associação inicial com o mercado de frutos do mar, que vendia animais vivos, onde a maioria dos pacientes tinha trabalhado ou visitado e posteriormente foi fechado para desinfecção. No entanto, à medida que o surto avançava, a propagação de pessoa por pessoa tornou-se o principal modo de transmissão. Nuno? Sim? Eu podia só falar um bocadinho mais alto, que alguns participantes estão-se a queixar que não ouve-se um bocadinho mal. Ok. Obrigado. Pensa-se que a propagação pessoa a pessoa do coronavírus ocorre principalmente através de gotículas respiratórias e assemelha-se muito à propagação da gripe. Com a transmissão de gotículas, o vírus libertado nas secreções respiratórias, quando uma pessoa com infecção tosse, respira ou fala, pode infectar outra pessoa se esta estiver em contato direto com as mucosas. O intervalo durante o qual o indivíduo com coronavírus é infectado é incerto. Parece que o coronavírus pode ser transmitido antes do desenvolvimento dos sintomas e ao longo do curso da doença. No entanto, a maioria dos dados que informam esta questão são provenientes de estudos que avaliam a detecção do RNA viral e a partir de amostras respiratórias e outras, e que não indicam necessariamente a presença de vírus infeccioso. O risco de transmissão de um indivíduo com coronavírus varia de acordo com o tipo de duração da exposição, o uso de medidas preventivas e prováveis fatores individuais, como, por exemplo, a quantidade de vírus nas secreções respiratórias. A maioria das infecções secundárias tem sido descrita entre contactos domésticos, em ambientes de cuidado de saúde, sobretudo quando não foi utilizado o equipamento de proteção individual. E nisso se inclui os hospitais e as instalações de estruturas residenciais para cuidados para pessoas idosas. O vírus presente em superfícies contaminadas pode ser outra fonte de infecção se os indivíduos suscetíveis tocarem nessa superfície e depois transferirem os vírus para as membranas mucosas da boca, dos olhos ou nariz. A frequência e a importância relativa desse tipo de transmissão permanece pouco clara. Pode ser mais provável que seja uma fonte potencial de infecção em ambientes onde há forte contaminação viral, por exemplo, a casa do indivíduo ou a enfermaria ou os quartos do hospital. Há um conjunto de doenças graves que podem ocorrer em indivíduos, quer sejam saudáveis ou não, e principalmente tem sido associado a alguns conjuntos de comorbilidades, como doença cardiovascular, diabetes mellitus, hipertensão, doença crónica pulmonar ou mesmo doença crónica renal e obesidade. Perceber estes aspectos é particularmente importante para tomarmos consciência da bomba relógio que temos, sobretudo com os doentes hemodializados. É que os doentes hemodializados principalmente são os grandes depositários deste tipo de doenças associadas, então, mais à doença. É também importante para percebermos que as medidas que temos que tomar no que diz respeito quer aos utentes, quer aos profissionais, que são, sejamos claros, um bem escasso. Desta forma, há 4 medidas básicas que não podem nunca ser descartadas, que é relativamente à informação que é dada aos utentes dentro e fora da unidade de diálise. A primeira medida é a higiene das mãos. Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por uns 20 segundos antes do utente entrar para a clínica e após sair da realização do seu tratamento. A outra medida principal é a higiene respiratória. Além das normas já identificarem corretamente a necessidade de utilização de máscara cirúrgica, é ainda necessário, tem sido necessário, efetuar um grande investimento no que diz respeito ao ensino do doente relativamente à higiene respiratória. O mesmo se passa à limpeza e à desinfecção de superfícies e ainda relativamente ao
chamamos de vício dos doentes de diálise, que têm de efetuar o toque. Tocar com a mão no nariz, tocar no rosto, nos olhos, tocar entre si, cumprimentarem-se e por aí. Portanto, relativamente a estes utentes, torna-se muito coerente e deve ser reforçada a informação sobre as alterações também que as instalações vão produzir e que vão sendo produzidas nas instalações. Sobretudo, por força da aplicação das normas, as alterações que têm que ser realizadas nas áreas de espera, nas salas de espera das clínicas, ainda também relativamente à chegada dos doentes à clínica e à forma como é efetuada a entrada dentro da sala de diálise. Desse ponto de vista, há efetivamente um conjunto de população que está em maior risco de ter as complicações. Muito embora sabemos atualmente que o risco é maior nas pessoas com mais de 65 anos, o certo é que ele também não tem de poupar a população, mas é sobretudo esta população com mais de 65 anos que realiza a diálise. Por isso, são efetivamente as pessoas que estão também em maior risco. Do ponto de vista internacional, as organizações relativamente à diálise têm vindo a pronunciar-se sobre esta temática, com destaque para o CDC, para o EDC-SE e para a nossa DGS. Relativamente ao CDC, vou realçar dois documentos importantes. As recomendações para os pacientes em diálise e o outro, a triagem de doentes. Relativamente ao primeiro, no que se refere ao rastreio dos doentes em diálise, o CDC recomenda aos prestadores que identifiquem, separem e coloquem máscaras faciais nos doentes antes de estes entrarem nas instalações. Como sugere também que o rastreio telefónico tenha lugar antes da chegada do doente às instalações. Os doentes devem telefonar com antecedência se tiverem febre ou qualquer sintoma respiratório. Também para lembrar os doentes de fazer as instalações, as clínicas de diálise devem enviar e devem efetuar chamadas ou enviar mensagens de texto para os doentes solicitando-lhes que telefonem com a antecedência se tiverem algum destes sintomas. A limpeza e a desinfecção ambiental também são fundamentais e os profissionais de saúde devem utilizar os desinfetantes de qualidade hospitalar que sejam aprovados pelo IFARMED e pela DGS. O CDC tem também uma lista de verificação que pode ser utilizada nas instalações de diálise para verificar se a instalação de diálise está apta a receber ou não este tipo de doença e a tratar este tipo de doença. O CDC elaborou vários critérios sobre quando os profissionais de saúde com casos confirmados ou suspeitos de Covid-19 devem regressar ao trabalho, mas os protocolos diferem também quanto à implementação de uma estratégia baseada ou não em testes por cada instalação. O documento do Centro Europeu tem por objetivo fornecer orientações sobre as infecções nos estabelecimentos de saúde, da União Europeia, do Espaço Económico Europeu, aos prestadores de cuidados de saúde e também fala sobre as medidas de prevenção e controle para a gestão de casos suspeitos e confirmados de Covid-19. Relativamente, do ponto de vista nacional, nós temos a nossa DGS, que tem vindo a efetuar e a corrigir um conjunto de normas relativamente à temática sobre a diálise que destacam-se sobretudo da norma número 8 e a norma número 7. A referir que estas duas normas têm que ser entendidas em conjunto porque, muito embora a última norma relativamente aos doentes com doença renal crónica em hemodiálise faça referência à norma 3 relativamente aos EPIs, e depois posteriormente saiu a norma número 7 relativamente aos EPIs, a norma da diálise não foi entretanto corrigida. Como sabemos, a hemodiálise é uma forma
mais bem estabelecida o tratamento da insuficiência renal em fase terminal, sobretudo com os enormes avanços tecnológicos que têm sido feitos desde há 30 anos para cá. As intervenções da enfermagem têm sido progressivamente identificadas como sendo cada vez mais importante para a melhoria da adesão aos pacientes adiante. Tais intervenções incluem educação, treino, introdução comportamental, que ajudam os pacientes a adquirir mais conhecimento sobre a doença e a desenvolver hábitos de vida saudáveis, melhoram ainda mais a sua adesão a este tratamento. Na verdade, e como sabemos, não basta o uso de EPIs entre profissionais e doentes para evitarmos o contágio. Temos também que respeitar outras medidas de prevenção entre nós que podem fazer toda a diferença. Neste sentido, e de forma a salvaguardar a segurança de todos, é muito importante a consciencialização de que os comportamentos sociais seguros são fundamentais para evitarmos a propagação deste vírus, uma vez que grande parte das infecções nos profissionais ocorrem em contactos sociais desprotegidos entre si, mesmo dentro das instituições de saúde. Por isso, penso que é premente e urgente o reforço da higienização dos espaços e equipamentos. Sempre que as clínicas de hemodiálise tenham ou venham a receber doentes suspeitos ou já com confirmação de teste de Covid, devem efetuar uma segregação dos doentes, quer em turnos, quer em espaço físico. No entanto, a norma da GS não ainda refere a correta, do meu ponto de vista, de desinfecção desse espaço físico. O espaço físico, após a realização de um tratamento a um doente positivo, segregado na sala, de preferência em espaço dedicado, deve ser feita com o recurso à utilização de sistemas de nebulização seca por peróxido, sobretudo porque o espaço dos monitores tem muitos cabos, muitos fios e é de difícil desinfecção. Esse sistema de peróxido é especialmente concebido para a desinfecção preventiva e terminal de áreas como a erradicação de surtos infecciosos e não apresenta riscos de toxicidade. Deve também ser realizada uma triagem telefónica aos utentes antes deles efetuarem o transporte ou de virem para o transporte que os vai trazer à clínica de diálise. Esta triagem telefónica deve ser feita por pessoal da enfermagem que esteja dentro da clínica, que seja previamente formado relativamente aos sintomas e aos sinais e que esteja disperso para identificar comportamentos que possam ter de ser referenciados para outro tipo de instituições. Relativamente ao reforço de equipas, deve existir uma utilização de profissionais séniores para o manuseamento dos acessos escolares. Dada a escassez de profissionais, não se recomenda a formação acelerada de profissionais para diálise, por ser uma área complexa. Estes profissionais devem estar mais diretamente no apoio do que diretamente a realizar as intervenções ditas mais técnicas aos doentes de diálise. Não podem, por via de força da segurança, ser utilizados enfermeiros que não tenham conhecimento prévio na área de diálise, sobretudo no manuseamento dos acessos escolares. Devemos considerar que quando um risco de má utilização de um acesso escolar pode colocar em risco não só o tratamento, mas todo um percurso do doente que terá que fazer depois para colocar de novo acesso escolar. Deve existir um reforço das equipas, sobretudo com a utilização do método em espelho como medida padrão, o que não acontece atualmente em grandes centros de diálise. E deve também ainda ser utilizada uma
e ser proposto uma diminuição do tempo de exposição dos enfermeiros, considerando na área infectada. É impensável que atualmente existem clínicas que condicionem a presença do enfermeiro durante 5 horas, 4 horas e meia, na área infectada, totalmente equipados, sem se poderem retirar equipamentos de proteção individual. Isto é um bocadinho contra a natura e não está sequer recomendado fazer tal procedimento. Deixo também ainda um quadro com aquilo que considero ser as melhores práticas relativamente à utilização e desinfecção dos equipamentos da unidade de diálise. Agradeço a vossa presença, muito mais haveria a falar, mas pediram para ser mais conciso possível. Espero ter contribuído para alguma coisa de útil e parabéns à Ordem por esta iniciativa e assim como também por a Ordem vais fazer anos. Muito obrigado. Muito obrigada, Nuno, pelo teu contributo. E agora passo a palavra à senhora enfermeira Nádia Raquel Silva, que se vai centrar mais na diálise peritoneal e nas intervenções da enfermagem junto destas pessoas. Obrigada, enfermeira Nádia. Obrigada eu pelo convite. Vou tentar. Ora, boa noite. Então, eu vou falar um bocadinho da diálise peritoneal e o Covid-19. Antes de começar a falar desta temática, vou fazer só uma breve exposição do que é a diálise peritoneal. A diálise peritoneal é uma técnica de substituição da função renal. Normalmente os doentes são submetidos a uma consulta de informação pré-diálise, onde podem optar entre a hemodiálise e a diálise peritoneal. A diálise peritoneal é uma técnica que... É uma técnica que se efetua todos os dias pelo próprio doente ou por um coterapeuta em sua casa. Promove a autonomia e as rotinas diárias. A maior parte dos nossos doentes tem uma atividade laboral. Todo o material que necessitam para efetuar a técnica é entregue todos os meses no domicílio. A entrada no programa começa com a colocação de um catéter peritoneal e após a sua cicatrização dá-se início aos treinos. O processo de treino tem uma duração variável, depende da capacidade e da destreza do doente, e durante este processo é ensinado ao doente que em determinados momentos a higienização das mãos e a colocação da máscara são passos fundamentais e cruciais para o sucesso da técnica. Aliás, o início da técnica no domicílio dependerá fundamentalmente da execução destes processos com sucesso. A adaptação dos doentes em diálise peritoneal a esta pandemia, depois do pânico inicial que nos assolou a quase todos nós, foi relativamente tranquilo. O uso da máscara e a lavagem das mãos eram já dados adquiridos. Eu dividi os nossos doentes em aqueles que tinham atividade laboral e os que não tinham atividade laboral, só para vocês perceberem a adaptação deles. Aqueles que não tinham atividade laboral, essa adaptação, quarentena, foi mais fácil. Manter os procedimentos e ficar resguardados no seu domicílio. Já os doentes com atividade laboral tiveram um desafio maior, porque conscientes do grupo de risco que são e tendo que manter a atividade laboral, viram-se confrontados com uma sociedade castradora. Alguns foram proibidos ou recriminados por quererem usar máscara no local de trabalho. Nós no hospital, neste momento, limitamos a nossa atividade assistencial a situações urgentes ou que necessitem de maior vigilância. Ou seja, todos os nossos doentes que necessitem de recorrer ao hospital, todos eles são rastreados à entrada do hospital e depois é que podem subir para o nosso setor. Nós, os enfermeiros,
utilizamos equipamentos de proteção individual nível 0 ou 1, ajustamos a situação para assistir a este processo. No hospital nós temos um plano de contingência elaborado, em que diz que o internamento deverá ter de preferência em quartos de isolamento para que os doentes autónomos possam realizar a técnica ou esta ser assegurada por profissionais em segurança sem necessidade de mobilizar o doente ao serviço de nefrologia. Tal não sendo possível, os doentes terão de se deslocar ao serviço e efetuar a permuta numa sala isolada e já preparada para o efeito. Para doentes internados em unidades de cuidados intensivos, prevê-se a passagem temporária para técnica dialítica contínua. Até ao momento, neste momento nós temos a nossa unidade de presença de 105 doentes. Neste momento temos 2 casos positivos que não necessitaram de internamento, estamos neste momento a recuperar em casa. Esta é a nossa experiência da diálise peritoneal com Covid-19. Termino a minha apresentação, estou disponível para responder a qualquer pergunta que seja pertinente da vossa parte. Muito obrigada, enfermeira Nádia. De certo que existirão, se calhar, algumas questões, depois vamos ter a oportunidade de ainda continuar. Muito obrigada pela sua colaboração aqui, é um gosto. E agora passo a palavra à senhora enfermeira Elsa Oliveira. E vamos falar um pouco sobre os aspectos das intervenções dos enfermeiros neste tipo de unidades hemato-oncológicas. Posso começar? Então, boa noite. Por agradecer à Ordem a possibilidade de estar aqui e partilhar um bocadinho daquilo que é a minha experiência. Agradecer também ao Colégio da Especialidade Médico-Cirúrgica. É uma honra participar num evento da Ordem no dia do seu aniversário. Viram que eu vim falar um bocadinho sobre o Covid-19 e o doente hemato-oncológico. Assim, é uma doença muito, muito recente. Como sabem, começou em dezembro de 2019. Em janeiro apareceu o primeiro caso na Europa e no início de março apareceu o primeiro caso em Portugal e estamos a meio, quase final de abril, mas temos neste momento cerca de 2.500.000 casos e a lamentar, obviamente, 170.000 doentes que faleceram. O que nós sabemos desta doença? Para já, definição, uma doença provocada pelo novo coronavírus e que parece ser consensual e aceito por todos a definição da Organização Mundial de Saúde. E depois, o cancro. É um fator de risco, é um fator de agravamento. O que é que nós sabemos? Os artigos para já são muito poucos. Autores dizem que sim, que ter cancro é positivo ou é um fator de pior prognóstico para a doença a Covid. Outros autores dizem que não é possível para já dizer que a maioria dos autores vão dizendo que é certo se a pessoa tiver um cancro e se tiver as complicações vão ser mais severas e se vão instalar mais rapidamente. Mas para já, os autores a refutar estas ideias e a dizer que não temos neste momento dados suficientes para nos comprometer com estas certezas. Relativamente ao doente hematológico, não há bibliografia disponível que nos diga que ter uma doença hemato-oncológica é um risco para adquirir a Covid. No entanto, mesmo que a Sociedade Europeia Médica da Oncologia diz que, apesar de não haver confirmação de que
cancro é preditivo de ter a doença de Covid, nós temos algum cuidado, porque eventualmente pode vir a ser um risco. O que nós sabemos para já todos é que a nossa vida mudou completamente, a vida dos profissionais de saúde, a vida das nossas famílias, a vida em sociedade e, de certeza, a vida nos centros oncológicos mudou desde que houve a instalação da Covid-19. O doente hemato-oncológico é um doente que tem, pela natureza da sua doença e pela apresentação da sua doença, uma neutropénia ou uma leucocitose, ou seja, uma diminuição, uma disfunção dos leucócitos. Tem um sistema imunitário incapaz e o tratamento, na grande maioria das vezes, passa pela quimioterapia e radioterapia, aumentar esta neutropénia, ou seja, suscetibilidade a ter infecções. Esta suscetibilidade a infecções será também, com certeza, uma maior suscetibilidade a ter a infecção por Covid-19. E a prevenção desta doença será, com certeza, muito mais importante para um doente com uma suscetibilidade maior à infecção. A prevenção da enfermagem junto de doentes hemato-oncológicos tem sido sempre muito na base da prevenção da infecção, nas regras da higiene da lavagem das mãos, higiene a nível alimentar, higiene a nível dos contextos onde a pessoa se vive e se movimenta, na limitação das idas a centros culturais, a centros com grandes aglomerados de pessoas, evitar de ir às escolas, isto quando estão, obviamente, em tratamento ativo. A utilização da máscara tem sido sempre aconselhada por doentes hemato-oncológicos, principalmente quando se dirigem aos hospitais ou centros de saúde ou quando estão com grandes quantidades de outras pessoas e, portanto, o isolamento social tem sido sempre uma das nossas intervenções do ensino para os doentes hemato-oncológicos. E, portanto, estes doentes, de alguma forma, se apresentam em vantagem em relação à população em geral, porque estas medidas de prevenção são as medidas de prevenção que habitualmente eles têm sua prevenção da infecção. E, portanto, há uma extensão destas medidas para a prevenção da Covid-19. Como é que nós nos organizamos no centro oncológico no sentido de evitar a propagação da Covid-19? Evitamos que os doentes viessem a tantas consultas, desmarcamos sessões do hospital dia, tentamos espaçá-las no tempo, diminuir o doente em salas de espera, evitar, por exemplo, idas à farmácia, dar preferência a consultas por via telefónica, videoconferências, encontrar formas alternativas dos doentes receberem os seus fármacos, para que de alguma maneira se possa ter segurança no tratamento, porque sabemos que o tratamento do doente hemato-oncológico, na grande maioria das vezes, é uma terapêutica life-saving. E, portanto, temos que olhar para o tratamento e que tipo de tratamento é que nós vamos, é que nós temos à nossa frente. Temos uma terapêutica que não é curativa e, eventualmente, podemos espaçá-la ou adiá-la, mas se tivermos uma terapêutica curativa, obviamente que temos que avançar para a terapêutica. E, portanto, avaliando o risco, adiar alguns ciclos durante esta pandemia, se possível, se não, temos que encontrar aqui mecanismos para dar início à terapêutica. Relativamente ao transplante de medula, houve algumas recomendações das instituições internacionais e nacionais para suspender o transplante, pelo menos na primeira fase da pandemia, para percebermos como é que as coisas iam decorrer, e neste momento há um início de tomar da atividade, priorização de transplantes, obviamente, certificação dos
através do risco de requerida, através da avaliação do benefício, perceber qual é a resposta das UCIs e bancos de sangue, porque obviamente não se pode avançar com transplantes de medula sem ter a possibilidade de recorrer a estes serviços e, eventualmente, se alguns centros não conseguirem, por estarem em zonas muito afetadas, descentralizar e enviarem, referenciarem estes doentes para outros centros. Não se pode deixar que a pandemia nos limite o acesso das pessoas a estes tratamentos. Quando nós... Elsa, deixa-me só, peço desculpa só por incomodá-la. Veja se está bem conectado aí, porque de vez em quando falha o som. Ouve só soluços, às vezes, sim. Veja se está bem conectado ao computador e tudo. Está bem. Ao mexer a cabeça, pode... Consegue-me ouvir agora? Consegue-me ouvir? Sim, ouve-se. Às vezes ao falar se ouve uns solavancos na voz. Peço desculpa. Até já, obrigado. Quando nós consideramos o tratamento do doente hematológico, em consideração a capacidade global do hospital, disponibilidade do equipamento de proteção, disponibilidade dos serviços de suporte e a disponibilidade de equipas treinadas. Em consideração o absentismo dos profissionais, seja ele por que razão for, obviamente incluir o doente e o cuidador nesta decisão. Este compromisso e este assumir desta responsabilidade deve ter também deve ter uma parte de assumir da responsabilidade por parte do doente que tem que assumir entre os benefícios e os riscos de realizar tratamento. Em tratamento, uma questão de uma importância que é após o tratamento e durante a aplasia que resulta do tratamento, o doente deve estar em isolamento social e em isolamento social restrito, porque isso pode ser decisivo para a sobrevivência do doente. Portanto, após este início conturbado nos meses de março, fevereiro e março e início de abril, há que retomar agora. Reiniciar tratamentos, reiniciar programas de transplantação, obviamente sempre de acordo com a política internacional e nacional, de forma sustentada, mas em segurança. Quando nós falamos em segurança, falamos, obviamente, no rastreio. E o rastreio do doente hemato-oncológico que está em tratamento é obrigatório. Sempre no início de ciclos de quimio e radioterapia, sempre em procedimentos cirúrgicos, ao transplante e à dádiva de medula, e o próprio doador de medula deve fazer rastreio antes de iniciar a sua dádiva. Adicionais, o rastreio, como noto em qualquer outros centros, têm sintomas e quando têm, obviamente, contactos diretos com pessoas com COVID-19. Relativamente à recuperação, temos uma doença que tem meses e, portanto, temos ainda muito pouco a dizer sobre como é que o doente hemato-oncológico se comporta na recuperação. Aquilo que encontrei para fazer esta apresentação foram 2 artigos. Este primeiro em que refere um doente com transplante de medula e que contraiu a Covid-19 e que acabou por falecer apesar de todo o investimento feito, o investimento ventilatório de suporte. Temos um caso de sucesso de um doente com mieloma e que estava em tratamento ativo e que realmente teve sucesso no tratamento para a Covid. Relativamente ao futuro, temos que esperar as novas terapêuticas, ou novas ovegas terapêuticas vão dar relativamente à Covid e relativamente ao doente hematológico Covid. Eventualmente, novas abordagens teremos que ser criativos.
hospitalização domiciliária, eventualmente, pode ser uma saída, não sabemos ainda, temos que esperar o evoluir da doença para podermos ter novas estratégias de tratamento. Estas referências trouxe-vos e um aspecto interessante, que é todas as referências que foram utilizadas para esta apresentação em 2 meses, não podiam ser mais atuais, são de março e abril de 2020, deixo aqui uma palavra a todos os colegas que trabalham com os doentes Covid, que se protejam e que se mantenham unidos, obviamente, e que se ajudem uns aos outros, principalmente na boa utilização dos equipamentos de proteção, que nos ajudemos uns aos outros, porque muitas vezes estes hábitos de colocar as mãos na cara, as mãos nos olhos, não são só para os doentes, são também para nós. Nós devemos e revemos a mexer na cara, a mexer nos olhos e, portanto, todos juntos, nós não estamos sozinhos, estamos sempre acompanhados de colegas nossos e os nossos colegas devem nos ajudar também a nós, a cuidar de nós próprios. Muito obrigada e estarei disponível para a qualquer questão que assim o entendam. Muito obrigada, enfermeira Elsa, muito obrigada pela sua apresentação, pelo esclarecedor, muito obrigada por estas palavras de afeto no final, muito obrigada por isso. Eu gostava de passar a palavra à enfermeira Ana Fonseca, a nossa Presidente do Conselho de Enfermagem Nacional. Sei que ela gostaria de dizer umas palavras e pediu ao Sr. Enfermeiro Fernando Macedo para lhe passar a permissão, por favor. Enfermeiro Fernando. Enfermeiro Fernando Macedo. Ok. Ana? O enfermeiro Fernando, consegue ver o que se passa? Ah, já está aí, a enfermeira Ana Fonseca. Enfermeira Ana Fonseca? Sim. Ana, pode falar. Pode falar. Pode falar. Sim. Sim, pronto, estou a tirar aqui os fones. Que eu gostava de começar por cumprimentar todos os participantes desta sessão. Integro com o enfermeiro Fernando a comissão organizadora deste ciclo de sessões e queria agradecer a todos os participantes por terem aderido a esta atividade e a todos os colegas que se disponibilizaram para organizar as diferentes sessões que temos já agendadas. Hoje, em particular, à mesa do Colégio de Especialidade e Enfermagem Médico-Cirúrgica, na pessoa da Sra. Presidente, a enfermeira Helena José, por ter dado o pontapé de saída nestas atividades que numa fase em que estamos, em que não podemos fazer ou não devemos fazer as formações presenciais, esta é uma modalidade que poderá servir às nossas necessidades formativas. Queria apelar a todos os colegas que nos estão a ouvir que estejam atentos à nossa atualização da notícia sobre este ciclo de sessões, porque para além daquelas que estão agendadas, vamos organizar mais algumas. Portanto, gostava de que vocês estivessem atentos para se poderem inscrever atempadamente nas diferentes sessões. Gostei muito de uma frase que a senhora enfermeira Nádia apresentou e penso que sou fiel àquilo que escreveu, que dizia: sabedoria é saber o que fazer, virtude é fazer. Está dado o pontapé de saída,
vamos continuar e muito obrigada por terem aderido a este projeto e terem realmente iniciado este ciclo de sessões. Muito obrigada.